seres de luz, sejam muito bem-vindos ao canal Tarô Estrela Guia. E hoje é nosso primeiro contato, né? Apresentação, quem sou eu, a minha história e onde tudo deu início. Eu me chamo Yasmin Franciscano, eu sou terapeuta holística, espiritualista, umbandista e estudante de psicanálise. Tenho 21 anos e hoje, neste vídeo, eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, onde tudo iniciou. Aos 6 anos de idade, eu já apresentava alguns sintomas da mediunidade, né? Então, eu sempre sentia, às vezes, um aperto no peito, sentia quando as coisas iam acontecer de ruim para as pessoas próximas de mim. E isso foi muito estranho, né? Difícil para mim no início, porque minha mãe não entendia muito bem o que acontecia, apesar de vir de uma família católica, de uma família espiritualista. Para ela foi difícil entender o que eram aqueles fenômenos que aconteciam comigo tão jovem. Então, foram professores na escolinha que falavam para minha mãe, orientavam minha mãe sobre tudo o que estava acontecendo comigo, que aquilo era mediunidade e que com o tempo eu ia aprendendo, eu ia trabalhando isso. E isso foi cada vez mais se fortificando, né? Com o passar do tempo, aos meus 9 anos, né, eu tive uma premonição com relação à minha mãe. Eu senti que ela estava doente, que ela estava com câncer. E eu, né, com 9 anos, eu falei pra ela, falei, olha mãe, você me perdoa, né, mas a senhora está com câncer. E ela se assustou muito com isso, né, ela não entendeu o que estava acontecendo, por que eu estava dizendo aquilo, né, aparentemente não acreditou muito. E passou dentro de alguns meses, dentro desse ano que eu falei pra ela. Isso foi em 2009, e ela falou, né, para de falar bobagem, peça perdão para Deus, e assim eu me mantive em silêncio, não falei mais nada, não compartilhei as coisas que eu sentia. Passou-se os meses, ela realmente foi internada às pressas, por falta de ar, ela estava com câncer de laringe, já bem avançado, então fiquei 2 meses sem ver a minha mãe, porque ela estava internada. E nesse processo, eu sempre fui uma criança muito sozinha, né? Então, por não entender a mediunidade, por não entender o que acontecia comigo, eu sempre me isolava muito. E depois desses 2 meses, minha mãe retornou para casa. A partir daquele momento, eu resolvi que tudo que eu pudesse fazer, tudo que eu pudesse ajudá-la, eu ajudaria, eu cuidaria. E deixaria a parte burocrática, por conta da minha idade, para os meus irmãos, para o meu pai. E assim foi. Aos 10 anos, a mediunidade foi aflorando cada vez mais para mim. Então eu comecei a ver vultos, eu comecei a ter sonhos que aconteciam as coisas, eu comecei a ouvir vozes, eu sentia muito as energias, então às vezes eu ficava irritada ou eu ficava impaciente. E isso foi mexendo muito comigo, eu não entendia o que acontecia, quem que eram aquelas vozes, quem eram aquelas pessoas que eu via na sala. E curioso, né, porque eu morava em frente a uma casa que era bem de frente pro portão do cemitério, né, eu sou de São Paulo. E aquilo não colaborou nada para a mediunidade, para tudo aquilo que eu tinha, que transbordava. E até que nessa mesma época, né, uma pessoa falou para mim, estude. Estuda porque você estudando você vai entender o que acontece com você. E aí, a minha irmã tinha muitos livros e eu peguei esse livro dela que ele chama Amai os Inimigos, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que foi psicografado por Antônio Carlos, né, um espírito. E esse romance espírita foi o meu primeiro livro, foi um livro assim fundamental, para minha experiência, para quem eu sou hoje. E o mais curioso, né, que quando eu comecei a ler o livro, eu tinha muita dificuldade de me concentrar, então eu sempre li em voz alta. E quando eu estava lendo o livro, à minha volta, tinham espíritos sentados, eu lia no meu quarto. Então tinha espíritos ao meu lado, ouvindo o que eu estava lendo. E eu percebi que eu não estava aprendendo sozinha, eu estava aprendendo junto com aqueles espíritos que eu via, que me assustavam,
porque eu não entendia. Na verdade, eram espíritos que realmente procuravam por luz, buscavam por luz, que eu ouvia as vozes, né? E então foi um período conturbado, mas a partir do momento em que eu comecei a ler, que eu comecei a me dedicar para estudar o que era a espiritualidade, o que era a mediunidade, tudo aquilo que acontecia comigo, porque eu achava na minha cabeça que era só eu no mundo que vivia aquilo, né? Que não tinha outras pessoas que viveram ou que vivem até hoje os sintomas da mediunidade em desequilíbrio, que é um assunto que eu vou trazer futuramente para vocês. Então, foi um momento de conturbação, um momento em que a minha mediunidade estava transbordando, né? A situação com a minha mãe, e isso foi se passando. Minha mãe fez o tratamento, nesse decorrer desse tempo eu conheci muitas pessoas que me ajudaram, colaboraram para a pessoa que eu sou hoje. E inclusive, na época, né, que aconteceu tudo isso, eu fui convidada para frequentar um centro espírita, na verdade um centro umbandista, um terreiro de umbanda. E eu sempre relutei, né? Eu já tinha frequentado muito quando criança, mas eu não me identificava, não gostava. Então eu falei, eu vou lá para conhecer, vou ver como que vai ser. E mudou a minha vida, mudou. Eu consegui me alimentar, voltar a me alimentar direito, a dormir direito. Apesar dos estudos, eu ainda sofria com os ataques espirituais. Então eu precisei dessa ajuda, dessa egrégora espiritual onde eu encontrei. Eu fiquei nesse terreiro durante uns 3 anos aproximadamente, então colaborou muito comigo, me ajudou demais, eu encontrei a paz novamente, né? Passando isso, esses 3 anos, né, minha mãe já tinha operado, já tinha feito radioterapia, já tinha feito todo o tratamento, e nesse período eu ia muito com ela nas consultas, né? E uma das consultas que teve, eu tive uma visão, eu estava aguardando ela ser chamada para passar em consulta, e eu tive uma visão de que o câncer da minha mãe retornaria novamente, só que dessa vez a gente precisaria ser muito forte. E para mim sempre foi muito difícil ver as coisas antes delas acontecerem, né? Então, quando aconteceu isso, eu me calei, eu não contei para minha mãe. E realmente, né, aconteceu, de fato, o câncer depois de alguns anos retornou, só que não na laringe, retornou no pulmão. Eu já estava em outra casa, eu já comecei a me desenvolver em um outro terreiro que chamava Filhos da Vovó Maria, que foi um terreiro incrível, que colaborou muito com a minha evolução. Então, aos meus 12, 13 anos, eu já me desenvolvia nesse terreiro, foi onde eu tive a minha primeira incorporação, o meu contato de fato assim com o mundo espiritual, com aquela luz que transbordava dentro de mim, que eu não sabia lidar, então eu comecei a trabalhar muito mais isso. Tinha autorização da minha mãe por eu ser menor de idade, então eu poderia fazer o desenvolvimento, tinha tudo certinho. E passando isso, né, realmente aos meus 15 para os 16 anos, o câncer da minha mãe retornou. E foi um momento muito conturbado, porque ela teve que fazer quimioterapia, ela não teve mais como fazer cirurgia, já tinha dado metástase. Isso durou em torno de 1 ano a 5 anos, de 1 ano a 2 anos, até ela vir a falecer. Nesse período, ela tinha muitas dores no corpo, nas partes onde tinha os tumores. E eu sempre fui muito intuitiva, né? Desde quando começou a mediunidade a aflorar, eu já tinha as intuições. Então eu defumava a minha casa, eu passava ervas na minha casa, eu acendia incensos, eu fazia oração para as almas, eu acendia vela de anjo de guarda. Então tudo isso era muito intuído, não era coisas que eu lia, era intuída. E nesse tempo, né, onde ela estava passando por esse processo doloroso, eu tive algumas intuições de usar cristais. Então eu comecei a usar os cristais para amenizar a dor, eu comecei a usar as ervas, as orações, os benzimentos. Tudo que vinha na minha intuição, no meu coração, eu utilizava. E ajudou muito ela nesse processo. Então, graças à cristaloterapia, que hoje eu tenho no estudo, né, ajudou demais nesse processo da minha mãe, até que ela veio a falecer. Nossa missão juntas foi cumprida, muito bem cumprida. Apesar de eu ter mais irmãos, de ter o meu pai, sempre fui eu que estive na frente desse processo todo que minha mãe enfrentou com a doença.
E eu tô contando pra vocês entenderem toda a minha trajetória com a espiritualidade, como eu cheguei aqui. Depois do falecimento da minha mãe, 6 meses depois, eu perdi mais 2 pessoas muito queridas na minha vida. Então, passou-se um tempo, eu já não estava mais nessa casa, né? Depois que ela faleceu, eu já não estava mais nesse terreiro. A minha missão tinha cumprido com a espiritualidade nesta casa. Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar na Umbanda, fiquei afastada, estava vivendo o meu luto. Até que eu conheci uma outra casa, onde eu conheci hoje o meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, que me incentivou a ir atrás das terapias holísticas, de dar continuidade àquilo que eu já tinha começado, né? Eu jogo tarô já desde os meus 12 anos de idade, eu comecei a aprender quando eu tinha de 11 para 12 aninhos, que foi onde veio a curiosidade. Depois eu conto para vocês mais sobre isso. E eu já tinha ali, né, aquela conexão com a terapia holística, com o mundo espiritual. Então eu fui estudar, né, terapias holísticas no Saber Consciente, eu fiz o curso, fui me aprimorando, sou uma pessoa que eu leio muito, eu gosto de conhecimento. E passando isso, né, eu posso dizer que hoje as terapias holísticas, a espiritualidade como um todo, ela me resgatou. Ela me resgatou de um lugar frio em que eu me encontrava, de uma solidão em que eu me encontrava por conta das percas, por conta de todo esse processo difícil, porque eu achava que a mediunidade era um bicho de 7 cabeças e a qualquer momento ia me devorar. Mas não. Na verdade, a mediunidade, quando você trabalha, quando você busca equilibrar, ela é um grande alicerce. E graças a toda a mediunidade eu consegui aliviar um pouco da dor da minha mãe, do que ela sentia, consegui ajudar ela da maneira que eu conseguia ajudar, dentro daquilo que a espiritualidade permitia. E hoje eu sou muito feliz com o que eu trabalho, com o que eu faço. Eu trabalho com alinhamento dos chakras, com a cromoterapia, com a cristaloterapia, com taroterapia, trabalho também com os florais de Bach. E estou agregando cada vez mais, estou estudando psicanálise também. E é isso, uma coisa que eu deixo para vocês, do fundo do meu coração, aprendam, dentro das dificuldades, levar uma vida mais leve, né? Conseguir levar uma vida mais leve e também proporcionar isso para o outro, porque foi o que eu fiz. Eu utilizei da espiritualidade, dos dons mediúnicos, do amor que eu tinha, que eu tenho, na verdade, pela minha mãe, isso nunca vai se apagar, para amenizar um pouco da dor. E é isso que eu faço hoje com as terapias holísticas. Eu busco amenizar, curar quem quiser ser curado de fato, né? Entrar nesse processo de cura, porque a gente não cura ninguém, a gente auxilia a curar. Então, isso tudo fez com que eu me transformasse a pessoa que hoje eu sou. E sou muito grata ao universo, a todas as experiências difíceis, a espiritualidade em primeiro lugar de tudo, né? O Criador, o primordial de tudo isso. E eu falo para vocês, a terapia holística, a espiritualidade, a Umbanda, me resgatou. Me resgatou de um lugar que eu achei que talvez eu não sairia. E eu sou a prova viva disso hoje. E quero levar essa bandeira adiante, eu quero levar isso adiante para cada vez mais, para cada mais pessoas possam estar alcançando uma fagulha, um acalento na alma para suas dores físicas, para suas dores emocionais. Fica aqui um grande beijo para vocês. Sigam o meu canal, Tarô Estrela Guia. Acompanhe, se inscreva, curte, compartilhe com os amigos. E vou trazer muito mais dicas para vocês, incentivos, novidades. Vou trazer um pouco de tarô também, baralho cigano, espiritualidade. Vai ter um pouquinho de cada coisa aqui que hoje me completa. E é uma maneira que eu encontrei para também completar cada um de vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês. E que a luz chegue em cada um. Gratidão.